Ei, tudo bem, pessoal? Meu nome é Tatiane, eu sou enfermeira. Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre saúde do trabalhador, tá bom, pessoal? Então, vamos lá na nossa apostila para a gente começar, né, falando um pouquinho sobre as doenças relacionadas ao trabalho, tá? Então, as doenças do trabalho refere-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde do trabalhador, causados, desencadeados ou agravados por fatores de riscos presentes nos locais de trabalho, tá? Manifestam-se de forma lenta, insidiosa, podendo levar anos, muitos anos, tá? Às vezes até mais do que 20 anos, para manifestarem o que na prática tem demonstrado ser um fator dificultador no estabelecimento da relação entre uma doença sobre investigação e o trabalho. Então, gente, pessoal, muitas vezes, né, a doença que o trabalhador ele vai mostrar 30 anos depois, tá? Está relacionado ao seu trabalho. E como falou aqui no texto, muitas vezes é um fator dificultador, né? Porque muitas vezes, né, o trabalhador ele não consegue provar, tá, que a doença que ele tem é devido ao processo de trabalho, né, ao que ele exercia, tá bom? Também são consideradas doenças provenientes da contaminação acidental no exercício do trabalho e as doenças endêmicas, quando contraídas por exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho realizado. Tradicionalmente, os riscos presentes nos locais de trabalho são classificados em. Então, nós temos os agentes físicos, tá, pessoal? Que é o ruído, a vibração, calor, frio, a luminosidade, a ventilação, umidade, expressões anormais e a radiação. Temos os agentes químicos também, substâncias, né, químicas tóxicas presentes nos ambientes de trabalho, nas formas de gases, fumo, névoa, neblina ou poeira, tá? Temos aqui os agentes biológicos, bactérias, fungos, parasitas, os vírus, a organização do trabalho, tá? Com relação à divisão do trabalho, a pressão da chefia por produtividade ou disciplina, o ritmo acelerado, né? Aquele trabalho que é repetitivo, né? Repetição de movimentos, jornadas de trabalho extensas, trabalho noturno ou em turnos, a organização do espaço físico, esforço físico intenso, levantamento manual de peso, postura e posições inadequadas, entre outros. É importante, pessoal, destacar que no processo de investigação de determinada doença e sua possível relação com o trabalho, os fatores de riscos presentes nos locais de trabalho não devem ser compreendidos, de forma isolada e estanque. Ao contrário, é necessário aprender a forma como elas acontecem na dinâmica global e cotidiana do processo de trabalho. Então, quando eles forem investigar, eles não vão investigar de forma isolada, tá? Eles vão investigar com uma dinâmica global, eles vão ver tudo, tá bom? Todo o processo, né, de trabalho. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essas doenças das vias aéreas, tá? Então, essas doenças das vias aéreas, elas estão relacionadas com materiais inalados no ambiente de trabalho, tá? Então, vamos começando a falar um pouquinho sobre a pneumoconioses, tá? O que são pneumoconioses? São doenças, tá? Causadas por inalação de poeira, tá bom, pessoal? Então, assim, é poeira, essa poeira ela vai entrar, ser depositada dentro do pulmão, vocês estão vendo aqui uma foto, ó. Vai ser depositada dentro do pulmão, vai ocorrer uma inflamação, e devido a essa inalação, né, por vários anos dessa poeira, vai ocorrer fibroses no pulmão, tá bom? E então, pessoal, vamos ler aqui, ó. Então, são patologias resultantes da deposição de partículas sólidas no parênquima pulmonar,
levando a um quadro, igual eu falei para vocês, de fibrose. Vai ocorrer primeiro uma inflamação nesse pulmão, né? E depois vai ocorrer uma fibrose, tá? Ocorrendo o endurecimento do tecido pulmonar. Então, assim, as pneumoconioses mais importantes são aquelas causadas pela poeira da sílica, configurando a doença conhecida como silicose, e aquelas causadas por asbestos, configurando asbestoses. Então, vamos começar falando sobre a silicose, tá? É a principal, então, para vocês verem, é a principal pneumoconiose no Brasil, causada por inalação da poeira de sílica livre cristalina, o quartzo, tá? Então, vai ocorrer um processo de fibrose com formação de nódulos isolados nos estágios iniciais e nódulos conglomerados e disfunção respiratória nos estágios avançados. E essa doença ela vai atingir vários tipos de trabalhadores. Os trabalhadores que estão lá extraindo o mineral, né? Ou seja, subterrâneo ou superfície. Aqueles que vão fazer o corte da pedra, britagem, moagem, a lapidação também vai ter, né? Vai ter um acesso a essa poeira. E as pessoas que vão trabalhar nas fundições, olarias, no jateamento da areia, na escavação de poços, né, nos polimentos, nas limpezas das pedras, porque eles também vão ter contato com essa poeira, tá? Os sintomas, pessoal, pode demorar muitos anos a aparecer. A gente vê aqui na apostila cerca de 10 a 20 anos. É uma doença, pessoal, irreversível, tá? E ela é de uma evolução lenta e progressiva, porque esse trabalhador, imagina um trabalhador que tem 20 anos trabalhando com esse tipo de poeira. Todos os dias ele está lá em contato com essa poeira, tá? Muitas vezes, tá, a sintomatologia, o primeiro sintoma vai ser um sintoma inicial discreto, uma tosse, um escarro, às vezes o trabalhador ele nem vai ter noção que é aquilo que ele está trabalhando todo dia, né, que ele está inalando todo dia aquela poeira, tá? E nessa fase, né, no início, não consegue, tá, se observar alteração radiográfica, tá? Então, assim, não vai conseguir com raio-x, né, ter uma alteração. Aí, com o passar dos anos, tem um agravamento desse quadro, esse paciente, sim, pode surgir insuficiência respiratória, dispneia, mesmo nos mínimos esforços, ou até mesmo em repouso, o paciente está em repouso, está tendo dispneia, tá? Pode evoluir, tá? Para um caso, assim, crônico mesmo. E a forma aguda, conhecida como silicose aguda, é uma doença extremamente rara, estando associada à exposição de altas concentrações dessa poeira, tá? O diagnóstico sempre vai ser clínico ocupacional, tá? Vai fazer uma investigação do trabalho, vai fazer um exame físico, vai ver realmente essas alterações encontradas no raio-x. Como eu falei no início, não dá, mas ao longo do tempo vai conseguir achar, né? Essas alterações no raio-x, tá? E tudo, né, realizado de acordo com técnica preconizada pela Organização Internacional do Trabalho, tá? Então, é muito importante que essas empresas, elas tenham, né, um médico do trabalho, uma equipe, né, que vai cuidar da saúde desse trabalhador. É importante ter todos os materiais, né, os EPIs necessários para que esses trabalhadores estejam protegidos e possam, né, não ter esse contato diretamente, né, inalar essa poeira. Aí, no caso, nós temos, tá, a asbestose, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ela, tá? Então, a asbestose é o amianto, tá bom, pessoal? O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de asbesto, também conhecido como amianto, ó, o amianto aqui. Pode ser uma substância indiscutivelmente cancerígena, pode causar um câncer, tá? E observa-se atualmente grande polêmica em torno de sua utilização, tá? Então, hoje, né, muitas pessoas, né, elas não são a favor do uso do amianto mais, tá? Elas lutam para que não tenha essa utilização. Tá? Como eu disse aqui, ó, há uma corrente que defende o uso
abestos em condições ambientais rigidamente controladas, outra que defende a substituição do produto por outros produtos, tá bom? Hoje, nós sabemos que o abesto possui uma ampla utilização industrial, principalmente na fabricação de produtos de cimento, amianto, materiais de fricção com pastilhas de freio, materiais de vedação, piso, produtos textos como mantas e tecidos resistentes ao fogo. Então, assim, como eu falei, os trabalhadores são expostos a esses produtos, né? Tanto na questão da extração, também como na questão da transformação do produto, tá? Esses trabalhadores, eles estão, como eu falei, né, expostos a esse tipo de material, e como eu falei, pode levar muitos anos até que esse trabalhador possa ter um primeiro sintoma, tá? Então, a abestose é uma pneumoconiose associada ao amianto, sendo uma doença eminentemente ocupacional. A doença é de caráter progressivo e irreversível também, não tem jeito, tá? É irreversível. Também tem um período muito lento, superior a 10 anos, podendo se manifestar muito depois da sua exposição, tá? A mesma coisa, caracteriza por dispneia, esforço, tá? Então, o paciente pode ter esse primeiro sintoma depois de muitos anos, tá bom, pessoal? Depois de muitos anos mesmo, tá? O diagnóstico ele é realizado a partir de história clínica ocupacional, do exame físico, das alterações radiológicas, raio-x de tórax, assim como uma leitura deverá ser realizada de acordo com as normas que eu falei para vocês lá, tá? Que vai realmente nessa Organização Internacional do Trabalho, que vai ser responsável, tá? Para realmente ver se está tudo ok. Temos a asma ocupacional, obstrução difusa e aguda das vias aéreas de caráter reversível. Essa já é uma doença de caráter reversível, tá, pessoal? As duas que eu falei não, são irreversíveis, causada pela inalação de substâncias alérgicas, né? Presentes no ambiente de trabalho, poeira de algodão, linho, borracha, couro, sílica, madeira. O quadro desse paciente é uma asma brônquica. Sempre os pacientes queixam de falta de ar, de tosse, de apeito, de cheira no peito, né? Às vezes o paciente vai espirrar muito, vai ter uma rinite, vai lacrimejar os olhos, tá? Pode ter exposição na questão, né, também de poeiras, de vapores, muitas vezes uma tosse noturna persistente. Esses pacientes vão queixar que durante a noite tosse muito, né? Então a gente vê que esse paciente teve contato o dia inteiro com um tipo, né, de alguma coisa, né, algum tipo de inalação de alguma coisa que à noite deu uma irritabilidade nele, tá? E assim, esse paciente, quando ele para de mexer com isso, ele para de trabalhar, tá? Desaparece os sintomas, na maioria dos casos, tá? Então, assim, às vezes o paciente, ele trabalha de segunda a sexta, mexendo com pano, com tecido, né? Aí ele tosse, chega à noite ele tosse, coça o nariz, né? Fica lacrimejando, coçando o rosto. Aí, quando chega final de semana, ele não tem contato, né, ou numas férias, ou no afastamento, um feriado, alguma coisa, ele não tem os sintomas, tá? Então, é uma asma ocupacional. Temos também a questão da perda auditiva induzida por ruídos, tá? Muitos pacientes, né, têm perda auditiva porque trabalha há anos, né? Por isso que é importante as empresas oferecer aquele protetor auricular, né, auricular para o paciente poder usar, tá? Então, assim, o que é essa perda auditiva induzida por ruídos? É a perda auditiva induzida pelo ruído relacionado ao trabalho. É uma diminuição gradual, né, do paciente ouvir. Então, gradualmente ele vai perdendo, tá? É irreversível, quase sempre similar bilateralmente. Então, assim, quando ocorre, é irreversível e às vezes é os dois, tá bom? Os dois lados, não só um lado. É passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído intenso. Como eu falei, às vezes o paciente ele não vai ter mais uma exposição ao ruído intenso,
mas ele não tem como voltar, tá? A ouvir como ele ouvia antigamente, tá? O ruído é um agente físico universalmente distribuído, estando presente em praticamente todos os ramos da atividade. O surgimento da doença está relacionado com o tempo de exposição do agente agressor, as características físicas do ruído e a susceptibilidade individual de cada paciente, né? Como cada paciente ficou exposto a esse ruído. Se esse paciente usava, né, como eu falei, o protetor, né? Quanto tempo esse paciente ficava, né? Qual era a força, né? O volume desse ruído que esse paciente tinha que ficar todos os dias, tá? Então, assim, é muito importante. Uma outra coisa aqui, ó, se o trabalhador for diabético, poderá ter elevada sua susceptibilidade do ruído, tá? Então, pessoal, o diagnóstico, tá bom? Da perda auditiva induzida pelos ruídos, como eu falei aqui, só pode ser estabelecido por meio de um conjunto de procedimentos. Vai ser uma anamnese clínica e ocupacional, exame físico, avaliação auditiva, né, que é aquele exame que faz. E se necessário, né, vai pedir outros testes complementares, tá? A exposição do ruído, além de perda auditiva, acarreta alterações importantes na qualidade de vida do trabalhador, na medida em que provoca ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial, isolamento e perda da autoimagem. No seu conjunto, esses fatores comprometem as relações do indivíduo na família, no trabalho e na sociedade. Eu tinha um amigo, gente, que trabalhava em um local onde ele tinha, né, exposição, tá, a um ruído. E com o tempo ele foi perdendo realmente, né, a audição. E além disso, além dele perder a audição, a questão da irritabilidade. Quando ele parava, ele ouvia o ruído. Ele continuava ouvindo o ruído muito forte, sabe? Muitas vezes ele falava assim, gente, eu tô dormindo, eu tô ouvindo o ruído. Então, isso incomodava ele demais. Ele teve uma perda, né, gradual da sua audição e foi muito chato, né, para ele isso. Então, assim, como se diz, né, se faz necessário, né, hoje os trabalhadores procurarem todos os seus direitos, procurarem usar os EPIs necessários, né, e as empresas fornecerem também para que esses trabalhadores não tenham uma exposição, né, a esse ruído que vai fazer com que ele perca, né, a sua audição, tá bom? Temos também, pessoal, vamos lá, a lesão por esforço repetitivo, né, o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, né, nós temos a LERA aí. Aí nós sabemos que hoje, né, nós temos aí muito trabalho, digitação, pessoal que digita muito, né, tem outros também, outros tipos de trabalho que tem aquele esforço repetido, né, que é aquele esforço, né, diário, todos os dias. Aí aqui a gente fala assim, ó, essas doenças, né, osteomusculares relacionadas com o trabalho têm representado importante fração no conjunto de adoecimentos relacionados com o trabalho, acometendo homens e mulheres em plena fase reprodutiva. Essa doença, conhecida como a doença da modernidade, tem causado inúmeros afastamentos de trabalho, cuja quase totalidade evolui por incapacidade parcial e muitas vezes para incapacidade permanente, né, como aposentadoria por invalidez. Então, muitas pessoas, às vezes, né, têm a sua incapacidade permanente. São afecções decorrentes das relações da organização do trabalho existente no moderno mundo de trabalho, onde as atividades são realizadas com movimentos repetidos, as posturas inadequadas, aquele trabalho muscular estático, né, a monotonia, a sobrecarga mental associadas a ausências de controle sobre a execução de tarefas, ritmo intenso de trabalho, pressão por produção, relações conflituosas com as chefias e estímulos à competitividade exacerbada. Vibração e frio intenso também estão relacionados com essas doenças, tá bom? Caracterizada por um quadro de dor crônica,
né? Então, o paciente tem uma dor crônica, principalmente quando é questão de digitação, né, pessoal? O paciente tem a sensação de formigamento, dormência, fadiga muscular, né, por alterações de tendões, musculaturas e nervos periféricos, de dor muscular nas articulações, especialmente ao acordar à noite, um processo de adoecimento insidioso, carregado de simbologias negativas sociais e intenso sofrimento psíquicos, incertezas, medos, ansiedades e conflitos. Por quê? Imagine aquele trabalhador que trabalha só com aquilo, ele vai falar assim, meu Deus, como que eu vou fazer para trabalhar agora, né? Então, afeta também, né, a saúde mental do trabalhador. Então, a saúde mental do trabalhador também é afetada. Tá bom, pessoal? Vou falar assim, eu conheço uma pessoa que ela fez unha durante 30 anos, né, manicure. Então, aquele movimento, né, com alicate. E ela teve realmente, né, uma inflamação crônica no nervo, né, de ela não conseguir mais, né, pegar o alicate para fazer unha. Então, assim, desse movimento repetitivo. Né? Então, assim, são várias doenças. A gente às vezes pensa assim, ah, não, é só o povo que tá lá digitando. Não, existe vários tipos de doença, tá, pessoal? Então, assim, acomete aqui, ó, que fala trabalhadores inseridos nos mais diversos ramos da atividade, né? Como destaque para aqueles que estão nas linhas de montagem no setor metalúrgico, empresas do setor financeiro, de autopeças, de alimentação, de serviços de processamento de dados. Então, são vários tipos de doenças, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as intoxicações exógenas, né? Essas que vêm de fora, né? Vamos falar um pouquinho sobre o agrotóxicos, tá? Conhecido por diversos nomes, praguicidas, pesticidas, agrotóxicos, defensivos agrícolas, venenos, biocidas. Esses produtos, em vista de sua toxicidade, provocam grandes danos à saúde humana e ao meio ambiente, né? Muitos pacientes, né? Eles, com o decorrer dos anos, né? Trabalhando com agrotóxicos, podem ter casos de câncer, né? Então, assim, todo produto agrotóxico é classificado pelo menos quanto 3 aspectos: quanto aos tipos de organismos que controlam, quanto à toxicidade das substâncias e quanto ao grupo químico ao qual pertence. Tá? Então, nós temos, né, vários tipos. Em relação ao grau de toxicidade, a classificação adotada é aquela preconizada pela Organização Mundial da Saúde. Aí ele vai distinguir esse tipo de agrotóxico, nível 1, 2, 3 e 4, tá? E essa classificação ela é utilizada na definição da coloração das faixas nos rótulos dos produtos agrotóxicos. Então, no próprio produto já vem, tá, a classificação dele, tá? Então, no produto já vem. Se ele é vermelho, amarelo, azul, verde, tá? Respectivamente. Aí nós temos a classe 1, que é extremamente tóxica, que é a classificação de tarja vermelha. Temos a 2, que é altamente tóxica, que é a tarja amarela. A 3, mediamente tóxica, que é a tarja azul. E a classe 4, pouco tóxica, que é a tarja verde. Tá? Então, a classificação, né, desse agrotóxico vem no próprio produto, tá? E cada produto tem um tipo de classificação, tá bom? Temos o chumbo, né? Saturnismo aí. O chumbo é um dos metais mais presentes na Terra, podendo ser encontrado praticamente em qualquer ambiente ou sistema biológico, inclusive, né, nos homens. Tá? As principais fontes de contaminação ocupacional e ou ambiental são as atividades de mineração, então é no caso da mineração e indústria, especialmente na fundição e refino, tá? Então é quando o trabalhador está lá fundindo ou fazendo refino desse chumbo. A doença causada, como eu falei, chamado saturnismo. A exposição ocupacional ao chumbo inorgânica provoca, em grande maioria, o paciente vai ter uma intoxicação a longo prazo, podendo ser variada pela quantidade e intensidade que esse paciente vai ter contato com esse chumbo, tá?
A contaminação do organismo pelo chumbo depende das propriedades físico-químicas do composto, da concentração no ambiente, o tempo de exposição, a condição de trabalho, né? Ventilação, umidade, esforço físico presente nos vapores, como eu falei. Quanto tempo que esse trabalhador teve contato com esse produto? Quantos anos? Tá? Era um local onde tinha ventilação? Não. Tá? Qual era a concentração desse chumbo? Tá? E também em relações aos fatores individuais do trabalhador, a questão da idade, as condições físicas, os hábitos dele, tá? Então, as principais atividades profissionais nos quais ocorre exposição ao chumbo são a fabricação e reforma de baterias, a indústria de plástico, fabricação de tintas, pintura a pistola, pulverização com tintas à base de pigmentos de chumbo, fundição de chumbo, latão, cobre, bronze, reforma de radiadores, manipulação de sucatas, demolição de pontes e navios, trabalhos com solda, manufatura de vidros e cristais, lixamento de tintas antigas, envisamento de cerâmica, fabricação de material bélico à base de chumbo, usinagem de peças de chumbo, né? A manufatura de cabos de chumbo, trabalho em joalheria, dentro de outros. Então, são vários setores que a pessoa pode ser contaminada por chumbo, tá? Essa contaminação por chumbo, ela pode ocorrer, tá? Dano no sistema sanguíneo, digestivo, renal, nervoso central e em menor extensão ao sistema nervoso periférico. Tá? O contato com o composto chumbo pode ocasionar dermatites e úlceras na epiderme, né? Pode ocasionar o quê? Né? Manchas, coceira, a pessoa pode ter bolhas, então assim, pode ocorrer dermatites, como falou, e úlceras, né, na epiderme. E quais são os sintomas? Às vezes o paciente trabalha anos com chumbo e não tem noção que a dor de cabeça que ele sente todos os dias é por intoxicação. Então, como eu falei, ó, sinais e sintomas: cefaleia, astenia, cansaço fácil, alterações de comportamento, irritabilidade, hostilidade, agressividade, redução de capacidade de controle racional. Às vezes o paciente não raciocina direito, às vezes o paciente tem uma tontura no meio do serviço lá, tá? Então, assim, tudo tem que ser analisado, tá? Ele tem uma redução da memória, alteração na habilidade psicomotora, na força, ele sente dor. Gente, então, assim, é muito amplo o que um paciente pode sentir, né? O que um trabalhador ele vem a sentir quando ele está exposto, está tendo uma intoxicação, né? Pelo chumbo, tá? E aí fala aqui, ó, tá? Tem sintomas, né, que são assim mais, né, que não são crônicos e tem a intoxicação que é crônica, tá? Por chumbo. Tá? Bem como modificação na frequência e volume urinário, das características da urina, aparecimento de edema e hipertensão arterial. Então, quando o paciente ele trabalha, né, com esses materiais, é necessário avaliar, né, todos os sintomas que esse paciente ele tá sentindo. As intoxicações agudas por sais de chumbo são raras e, em geral, acidentais. Né? E o paciente pode ter náusea, vômito, às vezes aspecto leitoso, dores abdominais, o gosto metálico na boca e as fezes bem escurecidas, tá bom? Aí vamos falar um pouquinho sobre o mercúrio, né? Quando a gente fala de mercúrio, a gente lembra muito do que? De garimpo, né? Hidrargirismo, vamos falar um pouquinho. O mercúrio é um seus compostos tóxicos, mercúrio metálico ou elementar, mercúrio inorgânico e os compostos orgânicos, ingressa no organismo por inalação, por absorção cutânea e por via digestiva. As três formas são tóxicas, tá? Então, todas as três formas que eu falei para vocês aqui são tóxicas, tanto a inalação, com absorção cutânea, né, pela pele ou pela via digestiva, sendo que uma delas possui características toxicológicas próprias. Então, cada uma delas
tem uma característica, tá? Nós sabemos que o mercúrio metálico, ele é muito usado nos garimpos, tá? Tanto na extração do ouro e da prata, tá? Então, assim, se usa muito mercúrio, tá? E o que que acontece? Os trabalhadores que são expostos, tá, a essa extração, né, ou a fabricação de mineral, fabricação de tintas, né, porque não é só, o mercúrio não é só usado nos garimpos, ele é usado na indústria também, tá? Então, assim, o que que acontece? Esse paciente, esse trabalhador, durante muitos anos, ele vai ter contato com esse mercúrio, tá? Então, o paciente, ele pode ter vários tipos, né, como eu falei, pode ser, como nós falamos aqui em cima, vamos lembrar, ó, pode ser só uma questão do que de inalação, absorção cutânea ou uma via discreta, tá? E pode levar muito tempo, tá? Para esse paciente ter uma irritabilidade na pele, né, na mucosa, uma intoxicação que realmente vai atingir os seus pulmões, tá? O paciente ele pode ter tremores e aumento da excitabilidade, pode estar presente devido à ação sobre o sistema nervoso central, né? Em exposições prolongadas e em baixas concentrações, vão produzir sintomas complexos. Incluindo, como eu falei, às vezes o paciente tem só uma dor de cabeça, o trabalhador, uma redução da memória, uma instabilidade emocional, tá? Parestesias, diminuição da atenção, tremores, fadiga, debilidade, perda de apetite, perda de peso, insônia, diarreia, distúrbio de digestão, o sabor metálico na boca, cialorreia, irritação na garganta e afrouxamento dos dentes. Pode ocorrer proteinúria e síndrome nefrótica, né? De maneira geral, a exposição crônica apresenta 4 sinais que se destacam entre todos. E quais são? A gengivite, cialorreia, a irritabilidade e os tremores, tá? Havendo suspeita de intoxicação por mercúrio, os trabalhadores devem ser encaminhados a serviços especializados em saúde do trabalhador para monitoramento e tratamento especializado, tá? Então, esse paciente, se ele teve uma intoxicação por mercúrio, ele deve ser o quê? Deve ser encaminhado a um serviço especializado para que ele possa o quê? Ter um tratamento especializado, tratamento correto. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os solventes orgânicos, tá? Vamos falar aqui, ó. Então, o solvente orgânico é o nome genérico atribuído a uma substância química líquida à temperatura ambiente. Então, a temperatura ambiente, essas substâncias são líquidas, tá? E elas têm características físico-químicas bastante importantes, que é a volatilidade, que é a questão dela passar do estado líquido para o gasoso, tá? Então, assim, o trabalhador vai manipular ela, ela solta um gás, e pela lipossolubilidade, desculpa, tá, pessoal? A questão dela, né, se misturar, tá? Ser lipossolúvel, tá? Então, ela tem um risco bastante variado, por quê? Pode ocorrer tanto a penetração por vias aéreas, como cutânea, pela pele. A primeira, que é essa penetração pulmonar, ela é a mais perigosa. Por quê? Quando o trabalhador, por essa questão da volatilidade, porque quando o trabalhador ele vai manipular essa substância, esse solvente, e ele solta esse gás, esse paciente ele pode respirar, né, inalar e pode atingir os alvéolos pulmonares e o sangue, tá? E pode ocorrer, né, vários tipos, né, de problemas com esse trabalhador. E tem a questão também do contato com a pele, tá bom, pessoal? Então, nós temos aí também os solventes orgânicos. Aí nós temos as dermatoses ocupacionais, tá? As dermatoses ocupacionais, embora benignas, em sua maioria constituem problemas de avaliação difícil e complexa. Referem-se a toda alteração de pele, mucosas e anexos direta ou indiretamente causadas, condicionadas, mantida ou agravada pela atividade de trabalho, tá?
São causadas por agentes biológicos, físicos e principalmente por agentes químicos. Aproximadamente 80% das dermatoses ocupacionais são provocadas por substâncias químicas presentes no local de trabalho, ocasionando quadros do tipo irritativo, a maioria, ou do tipo sensibilizante. Tá? Gente, vou falar uma coisa, uma dermatose ocupacional, tá? Que eu já vi, que é uma coisa assim incrível, era uma pessoa que vendia alho e ela descascava alho, tinha anos. E ela teve uma dermatose ocupacional de ficar descascando, né, o alho. E então comia a ponta dos dedos dela. Toda vez que ela descascava alho, ela tinha uma irritabilidade tão grande que ficava assim, na carne mesmo, assim, sabe? Bem machucada. E ela teve que parar e começar a usar luva para poder descascar, né? Porque ela não usava luva, tá? Então ela teve que começar a fazer isso, tá? Então, para você ver. O diagnóstico é realizado a partir da anamnese clínica ocupacional e de exame físico. O teste de contato deve ser realizado com a suspeita do quadro do tipo sensibilizante, visando identificar os agentes alergênicos, né? Então, foi o caso dessa mulher que trabalhou anos cortando barro e teve essa alergia, né? Que a gente fala uma dermatose ocupacional, tá? E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os distúrbios mentais de trabalho, né? Tá? Então, o trabalho tem sido reconhecido como um importante fator de adoecimento, né? Desencadeamento de crescimento, aumento de distúrbios psíquicos. Então, hoje nós sabemos que tem muitas pessoas, né, que pedem afastamento por depressão, por estresse, por fadiga, né? Então, assim, hoje nós sabemos que as doenças mentais, tem muitas doenças mentais relacionadas ao trabalho, tá bom? Então, nós temos que entender que cada pessoa tem uma forma de enxergar as coisas, né? Tem uma forma de suportar as coisas, né? E nós não podemos julgar essas pessoas, tá? Alguns sinais da presença de distúrbios psíquicos se manifestam como perturbadores do trabalho. A percepção dessa indica que o empregado deve ser encaminhado para avaliação clínica, incide em erro a empresa que, reconhecendo a sintomatologia, a encare como demonstração de negligência, indisciplina, irresponsabilidade ou falta de preparo por parte do trabalhador que ocasiona demissões. Então, lá no trabalho, tá? Se faz necessário também, tá? A pessoa que está contratando, né, ver que o seu trabalhador ele está tendo sinais, ele está demonstrando sinais, né? E fazer com que esse trabalhador procure uma ajuda, né? Isso é muito importante. Então, muitas vezes o trabalhador ele vai ter uma modificação no humor, ele vai estar sempre cansado, irritado, esgotado, ele vai se isolar, né? Ele vai ter ou insônia, ou vai dormir demais, ansiedade, pesadelos com o trabalho, intolerância, descontrole, vai ser agressivo, vai ter tristeza, tem a questão de alcoolismo também, muitas pessoas, né? Então, assim, tudo tem que ser analisado, né? Às vezes o paciente vai ter aquela tremedeira no olho, vai ter tremedeira, vai ter falta de apetite, né? Aí você vai vendo que o paciente ele está tendo alguns sintomas, né? Aquele trabalhador ele apresentou um sintoma e quando ele chega em você como paciente, você tem que sempre analisar, né, esse trabalhador. Aí quais são os fatores que podem desencadear, né, esses distúrbios no trabalhador? As condições de trabalho, onde esse trabalhador, né, ele está trabalhando, o que ele executa, o que ele faz, a questão da organização do trabalho também, tá? Como é feita a divisão de tarefa, né? Como é o ritmo, qual é o turno que ele trabalha, a intensidade, ele repete, né? A responsabilidade é toda em cima dele, né? Tem delegação, é delegado o serviço ou só ele fica com tudo, né? O trabalhador com suspeita, tá? De distúrbios
psíquicos relacionados ao trabalho deverá ser encaminhado para atendimento especializado em saúde do trabalhador e para assistência médico-psicológica. Então, esse tratamento, às vezes, vai demandar muito tempo, tá? E o trabalhador, se faz necessário, às vezes, ele ter um afastamento, ele fazer um acompanhamento, né? Então, isso é muito importante, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos a serem adotados frente ao diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho pelo nível local de saúde. Então, primeiro, afastar o trabalhador imediatamente da exposição. O afastamento deverá ser definido para as doenças de caráter progressivo, tá? Então, assim, realizar o tratamento no caso de menor complexidade, encaminhar os casos de maior complexidade para a rede de referência, aí vai fazer um acompanhamento e estabelecer a contrarreferência. Notificar sempre o caso nos instrumentos do SUS, isso é extremamente importante para que o trabalhador tenha seus direitos garantidos, tá? Investigar o local de trabalho também se faz necessário, visando estabelecer relações entre a doença sobre investigação e os fatores de riscos presentes no local de trabalho, né? Quais os fatores de risco que colocou esse paciente, né? Esse trabalhador aí em risco, né? Que levou esse paciente até essa doença, esse trabalhador. Desenvolver ações de intervenção, considerando os problemas detectados nos locais de trabalho. Então, vamos desenvolver uma ação de intervenção para ver o que precisa melhorar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a prevenção e controle de doenças ocupacionais, tá? Então, as doenças ocupacionais são aquelas produzidas, adquiridas ou desencadeadas pelo serviço de atividade ou função de condições especiais de trabalho. Então, é aquelas que são adquiridas durante o trabalho, tá? Então, a função e condições especiais do seu trabalho. Tá? Atualmente, né, nós sabemos que tanto as pessoas que têm uma doença ocupacional como as pessoas que sofreram um acidente de trabalho têm os mesmos direitos, tá? Os mesmos direitos, tá? Trabalhadores e empregadores precisam ficar alertas em relação às principais causas de doenças ocupacionais e procurar, gente, evitar que essas doenças aconteçam no meio de trabalho, tá? Buscando constantemente o aprimoramento das condições de trabalho e segurança do ambiente de trabalho. Além disso, é preciso estar atento aos primeiros sinais de desconforto físico e mental que esse trabalhador vem mostrando, para que esse trabalhador possa procurar um auxílio médico quanto antes. Aí o auditor fiscal e médico do trabalho, ele explica que grande parte das doenças ocupacionais registradas não são reconhecidas pelas empresas, mas sim pela perícia médica do INSS. Ou seja, a empresa ela não reconhece a doença e aí o trabalhador tem que procurar o INSS, fazer a perícia, né? Tá, ou seja, são registros sem emissão de CAT, tá? Não tem a emissão de CAT, tá? Documento utilizado para reconhecer tanto um acidente de trabalho ou de trajeto como uma doença ocupacional, ou seja, não é só, né, como a gente falou aqui, não é só o acidente de trabalho, é a doença ocupacional também. Aí ele fala, ainda existe uma dificuldade em fazer o nexo da doença com o trabalho, o que resulta em uma subnotificação dos casos. No acidente típico, a lesão é evidente e compatível com o relato da vítima, e dificilmente há dúvida quanto à relação entre a ocorrência do trabalho. Nas doenças ocupacionais, não. Segundo ele, o diagnóstico é mais subjetivo e, além de realizar a análise clínica, é preciso observar se o trabalho teve ou não influência no agravamento dos sintomas desse trabalhador, dessa pessoa, tá? Aí nós temos, né, a lei que eu falei, as lesões por esforço repetitivo, que é os movimentos repetitivos, as
posturas inadequadas, pressão psicológica. Qual seria a prevenção? Adequação do mobiliário, redução da necessidade de números repetitivos, ter uma pausa, ter exercícios, ter metas adequadas, procurar uma boa relação interpessoal, ter um programa, gente, de incentivo à prática regular de atividade física, ingestão frequente de líquidos, né? Temos as dosalgias, que é a hérnia de disco, né? Os problemas de coluna. Também tem a questão do movimento repetitivo e força com o uso do tronco, levantamento e transporte de pesos, as posturas inadequadas, a obesidade, sedentarismo, tá? Que são fatores que contribuem, né, para que ocorra também. Aí tem a questão da prevenção, que a gente falou, né, mobiliário, equipamento, né, a questão da carga, diminuição às vezes, diminuir também o ritmo, as repetições, ter pausa, ter, né, esses exercícios ocupacionais que existem hoje também, programa de incentivo. Temos os transtornos mentais, muito importantes, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, né? Que hoje a gente vê que tem muito. Então, as principais causas, a alta demanda, imprecisão quanto a expectativas, metas inalcançáveis. Às vezes a pessoa coloca uma meta e nunca vai conseguir alcançar. Um trabalho extremamente monótono, aquela pessoa que acha que o trabalho dela não tem importância, ter uma violência no trabalho, né? Às vezes, aquelas situações de extremo estresse no serviço, né? No trabalho da pessoa. A pessoa tem testemunha constante de sofrimento humano de terceiros, profissionais de saúde e assistentes sociais. Né? A prevenção, definição de metas adequadas, ter uma boa relação interpessoal, melhora da comunicação, reconhecimento do valor do trabalho, ter a programa de prevenção de violência nas atividades de risco elevada, tá? Programa de apoio às vítimas de violência no trabalho, ou submetidas à situação de estresse, né, que precisa ter um acompanhamento. Temos também o transtorno de articulações, questão também da postura, movimento repetitivo, obesidade. A mesma coisa, sempre adequar mobiliário, definição de metas, programa de incentivo. Temos as varizes nos membros inferiores, trabalho em pé ou sentado com pouca movimentação, a questão da pessoa também, obesidade, sedentarismo. Aí fazer uma prevenção, análise ergonômica das tarefas, né, para a questão do mobiliário, equipamento necessário, para que esse trabalhador possa mudar a postura, exercícios preparatórios ou compensatórios, programa de incentivo à educação alimentar e prática regular de exercícios, né? Temos os transtornos auditivos, que é a principal perda auditiva, tem a questão da exposição dos ruídos, o trabalho com produtos químicos, tá? A prevenção, a proteção, que se faz extremamente necessária, né? A proteção auricular, né? Como eu falei, o uso de protetor auditivo, ventilação, o isolamento de produtos com uso de solventes, uso de máscaras de proteção, protetores respiratórios específicos para cada produto. Então, cada produto tem um protetor, tá? E aí, o uso extremamente importante que deve ser fornecido para todos os trabalhadores é os EPIs, gente, equipamentos de proteção individual. O avental ou capote, dependendo da aplicação, deve ser impermeável, né? A luva de procedimento cirúrgica, touca, propés, calçados fechados, óculos e máscaras cirúrgicas, né? Então, assim, é extremamente importante o uso dos IPIs, né? Então, assim, oferecer, né? Eles devem oferecer e o trabalhador deve usar corretamente, né? E é isso, pessoal. Nós temos nossas referências, né? O caderno de atenção básica, saúde do trabalhador, tá?
Então é isso, pessoal. Nós terminamos agora a nossa aula de saúde do trabalhador, né? Essa segunda parte da aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vê que é muito importante, né, a saúde do trabalhador. Nós, como profissionais de enfermagem, que vamos receber esses trabalhadores, né, precisamos estar atento a todos os sinais e sintomas que esse trabalhador, que será um paciente, vai apresentar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O material está todo na apostila, que vocês possam anotar, possam estudar, para que no nosso próximo fórum a gente possa tirar todas as dúvidas, tá bom, pessoal? E é isso, eu agradeço que vocês estão aqui comigo. Tchau!